Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando um novo projeto, que é o projeto Odontotalk. Odontotalk é um projeto que surgiu a partir do quê? De um happy hour corporativo, no qual veio a necessidade de ter um podcast que é focado em pessoas que são amantes do sorriso e pessoas que cuidam do nosso sorriso. Então nós vamos trazer muito conteúdo para vocês sobre odontologia e sobre áreas interessantes para odontologia. E hoje, incrivelmente, é o Dia do Dentista, dia 25 de outubro de 2023. Nós estamos aqui com orgulho de trazer para cá um convidado muito especial. Mas antes de apresentar nosso convidado, vou me apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renato Figueiredo, sou cirurgião dentista, sou ortodontista e sou o diretor da Escola de Pós-Graduação CIEC e da Clínica Odontológica Max Dental Clinic. Então, vamos nos preparar para fortes emoções odontológicas. Bom, para começar a falar sobre o nosso convidado, né, eu fui pegar o currículo dele, e o currículo dele era muito grande, quase uma enciclopédia britânica. Então ele me mandou um currículo resumido, né? Então a gente está aqui com o Dr. Joaquim Gonçalves Neto. Obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite. O Dr. Joaquim, ele é graduado pela UFMA em 1990 e desde 1990 ele é proprietário de clínica odontológica, então ele é um clínico por excelência. Ele é especialista em ortodontia pela Sociedade Paulista de Ortodontia. Tem mais de 18 anos de experiência em sistemas autoligados do tipo passivo. Ele possui uma mini residência internacional em sistemas autoligados feita na USP. Ele é PITS 21 Clinical Evaluation, ou seja, ele é um speaker dessa técnica. Ele é H4 e PITS 21 Certificate Educator International, da OC Orthodontics. Além disso, ele é criador do sistema autoligado G2 System, que a gente vai também falar um pouquinho sobre isso, e é recém-eleito presidente do CRO Maranhão do biênio 24 até 26. Então, em primeiro lugar, parabéns pela eleição, parabéns pelo nosso dia do dentista, e obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Joaquim. Cara, eu que fico muito honrado em participar do primeiro podcast, né? Número 1. O número 1 e no dia do cirurgião dentista, né? E eu gostaria de aproveitar para me dirigir a todos os cirurgiões dentistas e que nos honraram, né, com a eleição para representá-los nesse biênio de 2024 a 26 e parabenizá-los, né, pelo seu dia, pelas transformações de vida que todos nós dentistas trazemos para a sociedade brasileira. Show, muito show. Parabéns, né? Antes da gente começar a falar sobre o CRO, que acho que vai ser um tema que a gente vai comentar bastante hoje, essa eleição do CRO, eu queria fazer uma pergunta pessoal para ti, Joaquim. Por que você escolheu a odontologia? Cara, conta um pouquinho da tua história pra gente. Legal. Cara, foi quase que assim por acidente. Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse fazer odontologia. Antes de fazer odontologia, eu sempre acreditei que era um artista plástico. Então eu gostava muito de desenhar, muito de pintar, e a odontologia surgiu de uma necessidade de escolher uma profissão onde eu pudesse ter um ganho financeiro para poder me bancar. Eu lembro que a primeira vez, uma das vezes que eu mostrei para meu pai algum desenho, né, ainda garoto, meu pai olhou, tenho certeza que ele achou muito bacana, mas ele disse para mim o seguinte: meu amigo, rapazinho, me chamava de rapazinho ou de mocinho. Mocinho, isso aí não dá panos para manga. Você tem que procurar uma profissão que vale sustentar, né? E aí veio o segundo grau, né? Eu conheci vários artistas plásticos aqui em São Luís, a gente, né, trabalhou junto por um período, e chegou a época de vestibular, eu tive que praticamente abandonar as artes plásticas para me dedicar a vestibular. E na época, eu lembro que eu escolhi a odontologia quase chorando, porque eu não sabia o que escolher. Se fazia medicina, se fazia engenharia. Eu acho que se na época tivesse arquitetura, eu teria feito arquitetura pelas minhas aptidões artísticas, né? Uhum. E aí, eu lembro que eu escolhi pelo seguinte: eu nunca gostei de ser funcionário de ninguém. É tradição da minha família, né? Você não encontra
ninguém da minha família é empregado de ninguém. Então, todo mundo é empreendedor de alguma coisa, de certa forma, né? E aí eu olhei a odontologia como um dos caminhos mais tranquilos, né? Eu podia ser dono do meu próprio negócio, era um negócio que poderia me dar uma qualidade de vida razoável, né? E eu vi também que eu podia dar continuidade às minhas aptidões artísticas na boca das pessoas. Então eu imaginei que eu ia ser um cara que ia trabalhar na prótese, ia fazer uns sorrisos bonitos, ia esculpir uma restauração bacana. Foi mais ou menos assim que surgiu, cara. Show, muito show. E aí, eu pensava que eu ia ficar na prótese e fui para orto. Por quê? Naquela época, né, mais de 30 anos atrás, só existia um ortodontista aqui em São Luís. E quando eu me deparei pela primeira vez com ortodontia, através do Dr. Carlos Martins, que era o professor, o único ortodontista no Maranhão, eu fiquei impressionado com aquelas transformações que a ortodontia fazia na vida das pessoas. Então, até então, eu não sabia que era possível aquilo, você movimentar dentes daquela maneira. Quando eu vi, eu me assustei, de forma fantástica. Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista pela ortodontia. Tanto é que minhas melhores notas na odontologia, na graduação, estão em ortodontia. Que legal, entendeu? Que legal. E aí depois foi um caminho... Chegou a ser aluno de Ferdinand? Sim. Ferdinand exatamente. Ferdinand na época. Ele foi meu professor também. Né? Foi a última turma que ele ensinou na UFMA, foi a nossa. Bem legal mesmo. E ortodontia virou paixão, virou jornada, virou tudo hoje na vida na odontologia, né? Cara, como eu cheguei na ortodontia, né? Quando eu conversei com o Dr. Carlos Martins aqui, eu recebi quase que um balde de água fria. Eu acho que ele não se expressou legal comigo, porque quando um jovem tem um sonho, você tem que alimentar esse sonho. Né? Quando eu fui falar com o Carlos Martins, na época, cheguei para o professor, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Cara, eu quero fazer ortodontia. Eu achei que naquele momento eu ia ser acolhido, cara. Né? Eu era um garoto. E aí ele olhou para mim, quer fazer ortodontia? Primeira coisa que ele perguntou, você sabe inglês? Cara, eu odiava inglês. Eu disse, não. Precisa de inglês? Precisa. Aí eu, então vou ter que fazer inglês. Aí ele, e o que mais eu preciso? Olha, seu pai pode pagar um curso X por mês? Eu não lembro, mas eu era muito criança, vamos dizer assim, e minha cabeça era muito pequena na época, confesso. Que eu achava que dentista nem ganhava aquilo. Como é que eu ia convencer meu pai a pagar um curso que eu achava que você nem ganhava isso? Né? Então, assim, naquele momento, eu praticamente desisti, né? Porque, eu perguntei até assim, mas não tem cursos públicos das universidades públicas, né? Porque a gente estava vindo da universidade pública. Ele, olha, até tem, mas convenha que para você competir com alguém que está lá no sul, lá em São Paulo, suas chances são mínimas. Cara, aquilo... Só que quando eu me formei, meu pai não pôde me ajudar a montar um consultório. Tá? E aí eu tive que ir trabalhar numa empresa no Goiás. Assim que me formei, fui para o Goiás. Trabalhar numa multinacional, mas o salário era pequeno, mas tinha uma estruturazinha razoável. E o bom é que o trabalho que a gente podia desenvolver um trabalho de altíssima qualidade. Isso que era o legal. Né? E lá eu conheci um ortodontista de Goiânia, que ia todo mês nessa cidade, prestar serviço de ortodontia, e eu ficava ali olhando ele trabalhar, e ele percebeu que eu gostava daquilo, né? Ele chegou um dia, pô, Joaquim, você parece que gosta de ortodontia, por que você não faz ortodontia? Eu digo, cara, eu não sei inglês, eu não tenho dinheiro para pagar um curso desse, muito difícil eu competir com alguém que já está em São Paulo, por exemplo. Eles, por que inglês? Eu digo, me falaram que eu preciso disso. Eles, conversa, rapaz. Busca teu sonho. Então, cara, eu tenho ele como fosse um pai para mim na ortodontia. E, cara, ele começou a me direcionar. Então, chegou um dia que terminou o atendimento, nós fomos numa lanchonete na cidade, e terminava de tomar uma cerveja, claro, e aí ele perguntou para mim, Joaquim, eu tenho um negócio que eu trouxe para você. Eu disse, o que é?
foi no carro e trouxe um livro de ortodontia, do Interland, cara. Aquele livrinho básico da época do Interland. E aí me entregou. Cara, vê se você gosta. Mas leia, hein? Se não gostar, me devolve. Tá. Quando foi no mês seguinte, ele veio, chamou novamente para ir na lanchonete, para fazer um lanche à noite. E aí ele perguntou se eu tinha gostado do livro, se eu tinha lido o livro. Eu disse, cara, gostei demais do livro e tal. E ele começou a me fazer algumas perguntas para saber se eu realmente tinha lido. E tudo que ele respondia, que ele me perguntava, eu sabia responder muito bem. Porque eu devorei o livro, porque eu gostei. Gostou, apaixonou, né? E, cara, ele ficou impressionado. Ele disse, cara, que legal, velho. Espera só um pouquinho aí. Ele foi no carro e trouxe mais 3 livros dele, cara. Ele disse, agora tu vai começar a estudar. Você vai realizar teu sonho. E aí, cara, foi assim. Aí ele tinha um pessoal que estava indo dar um curso em Goiânia. Naquela época, você ter ideia, não tinha curso de ortodontia no Nordeste. Não tinha em Goiânia. Não tinha em Brasília. Não tinha na Bahia. Não tinha quase lugar nenhum. Eram poucos os cursos. Tinha Bauru, tinha SPO. Era São Paulo, interior de São Paulo. Rio, tinha as faculdades top e a única instituição fora das faculdades era a SPO, que era, na época, muito respeitada. Uhum. Até hoje, né? Aí ele chegou e disse, Joaquim, vai vir um pessoal dar um curso aqui em Goiânia, muito bacana, e os caras são muito bons. E aí, como ele, não é um curso regular, é um curso para você aprender só. Você se preparar para uma prova futura. Você quer? Eu digo, quero. Fui fazer. E adivinha quem era o professor? Celestino Nóbrega. Celestino Nóbrega, nossa. Cara, Celestino nem especialista era na época. Era um garotão, ele com o Sérgio Jacob. E aí ele, muito inteligente, ensinou muito a gente. E aí quando foi ter uma prova na SPO, aí o Dr. Kroner, esse meu pai da ortodontia, chegou para mim e disse, Joaquim, você não quer fazer isso lá? Vai ter a prova lá. Eu digo, cara, não tem a menor condição. Não. Aí ele tinha me falado antes que ele mesmo tinha tentado na SPO e não tinha passado. A esposa dele já tinha tentado 2, 3 vezes, também não passado. Eu digo, como é que eu vou passar? Não, você vai passar. Aí eu fiquei aquele negócio tal. Me deu o telefone de lá do coordenador, liguei. Ele já tinha falado pro cara sobre mim, disse que eu tinha muito potencial, aquele negócio todo e tal. Pô, então beleza. Vamos pra frente. Aí um dia eu cheguei para ele e disse, cara, eu acho muito difícil eu passar nessa primeira prova, porque lá na época, não sei se você tomou conhecimento, que antigamente tinha o tal de Bartomushi. O que era o Bartomushi? Eles levavam vários dentistas para fazer uma prova, passava vários, e depois esse grupo aí, no caso da SPO, eram 42 pessoas, ficavam estudando durante 2 anos o básico seletivo, para depois escolher só 12 para especialização, cara. Era um tormento. Você imagina você estudando com um cara que você sabe que está concorrendo, né? E aí eu estou cronando, eu não sei se eu consigo passar nessa primeira prova, né? 42, porque eu não sei o nível dos caras, tudo e tal, mas eu garanto uma coisa. Se eu passar nos 42, eu passo nos 12. Ele olhou assim, você garante? Garanto. Cara, vai pra prova. Você vai passar de qualquer maneira aí. Pô, aí, quando eu cheguei lá na Tumiaru, lá em São Paulo, que é perto do ginásio Ibirapuera, cara, gente pra essa prova, bicho. Parecia um concurso público, sabe? Aí quando eu olhei, disse, isso não vai dar pra mim, né? Mas, porra, o cara tinha me depositado muita confiança em mim e eu fui para essa prova. E aí eu conversei com o coordenador, a primeira coisa que ele disse assim, ó, olha, você foi muito bem indicado, seja bem-vindo e vou te garantir uma coisa, se você tiver capacidade, você passa. Se não tiver, não tem padrinho. Aquilo me deixou assim, poxa, tá tudo bem, né? Vamos lá. Quando eu terminou a prova, eu achei a prova muito boa, mas eu imaginei que todo mundo também deve ter achado boa, né? Aí, enquanto eu aguardava minha condução de volta, encontrei algumas pessoas, uma garota que é até da Bahia, Márcia Sobreira, na época, o nome dela era Márcia Sobreira, hoje é Muricy, e ela me falando que tinha saído muito bem da prova, que o marido dela era ortodontista, que era professor da faculdade lá na Bahia. Eu digo, pronto, eu não tenho a menor chance, então.
Eu fiquei muito preocupado. Mas aí eu peguei o telefone para saber, né? Como seria o resultado, quando sairia. Antigamente não tinha internet, era no telefone. Exatamente. Ela disse, ó, tal dia vai sair o resultado, você liga que tá beleza. Eu liguei, não é cedo, mais ou menos às 9, 10 horas, para saber o resultado. Ela, como é seu nome e tal? Disse, olha, você passou, cara. Eu não acreditei, velho. Aí eu digo, olha, só mais uma pergunta. Pois não. Qual foi minha colocação? Ela, 8º lugar. Eu digo, puta, eu tô muito bom, né? Aí, eu não quis dar essa notícia para o Dr. Kroner, porque ele não tinha conseguido também. Porque ele ia me falar, né? Aí eu esperei. Aí ele, quando foi à noite, ele me ligou. Ô, Maranhense, você já viu o resultado? Aí eu não quis estragar a surpresa dele, né? Uhum. Não sei se ele vai ouvir isso aí. Aí eu disse, cara, não. Porque eu ia estragar, né? Disse, não. Você tá sentado? Eu digo, agora eu tô, sentei. Pois ó, deixa eu te dizer, cara, você não precisou da minha ajuda em nada para passar. Mas eu te digo que se precisasse, eu ia mexer os pauzinhos para você. Mas assim, eu poderia dizer que eu te ajudei, mas nada. Muito pelo contrário. Me ligaram te elogiando e agradecendo a indicação. Agora, você me disse que passava no 12. Agora quero ver, né? E foi bacana, cara. Foi um curso muito doído, assim, muito longo, né? Eu viajava de Minasul para Goiânia, de Goiânia para São Paulo. Essa molecadinha acha que a gente ganhou tudo fácil. Não foi fácil, cara. É difícil. Porque Minasul para Goiânia eram 520 quilômetros. Eu pegava um ônibus. Não tava com dinheiro. Não tem o dinheiro que tem hoje. Nem tinha aeroporto lá, se bobear. Tinha. Só que era muito caro, né? Uhum. Então, ia para Goiânia. Chegava em Goiânia, pegava outro ônibus. Mais 13 horas para São Paulo. Foi assim que começou, cara. Para ir as coisas... e para voltar. Então, toda semana, inevitavelmente, eu tava na Belém Brasília, cara. Ou indo ou voltando. Numa semana eu tava indo, na outra eu tava voltando. Aí, de novo, indo, eu tô voltando. Era de 15 em 15 dias. Nossa. Isso era um rojão. Rojão. Mas foi superado, graças a Deus. E hoje tem o quê? Só gratidão. Só gratidão, e essa carreira, cara, de sucesso no ortodontia também, né? Sim. Você acaba valorizando o processo, né? Exatamente. O processo. O caminho é importantíssimo para até a gente crescer profissionalmente. As pessoas às vezes vê a gente, vê você. Pô, o cara pensa que tudo são... Foi só entrar ali, né? Alguém entregou para você pronto. Não é bem assim. Não é bem assim. O meu começo da ortodontia foi um pouco parecido, foi em Recife. Em Recife? Eu ia de ônibus, exatamente 22 horas. Quando atrasava, dava 24 horas, eu sofria. Falei, nossa, era muito puxado, muito puxado. Então, assim, mas é a mesma coisa, a gente vai galgando degraus, né, para chegar onde chegou. Então, assim, é imprescindível. Acho que a gente nunca pode parar de estudar, de estar se reciclando, né, indo em congresso. Você acabou de chegar de um congresso, né, do 14º Congresso da ABOR, né? Então, assim, a gente nunca pode parar. Encontrei seu professor lá, Suzuki. Não falei. Na SPO, na época da minha pós-graduação, o Suzuki era meu professor, viu, gente? Show. Não, o Suzuki é professor de todo mundo, se bobear. Ele é um ícone da ortodontia nacional, gente, né? boa, Cara, gente boa. Humilde. E não guarda conhecimento. Humilde, não guarda conhecimento. Isso. Ele consegue compartilhar mesmo. Muito bom isso. Show de bola. Bom, como a gente falou anteriormente, você é speaker da H4, né? Da OC Ortodontics. Da OC Ortodontics, né? E só para falar um pouquinho para você que não sabe o que é um speaker, né? Speaker são grandes profissionais que são contratados por fabricantes para quê? Para representar a marca, ensinar ou uma técnica ou como utilizar um material. Então, assim, speakers são pessoas que são escolhidas, né, para poder mostrar quão boa é a marca. Fala um pouquinho dessa tua vida de speaker. Você já deu curso, já teve aula em vários lugares do mundo, né? Já deu. Fui teu aluno, inclusive, uma né? Palestra, né? Fui teu aluno do credenciamento da H4 também. Isso. Cara, é interessante que tudo surgiu com o sistema Damon, né? Quando eu conheci o sistema Damon, praticamente a gente é pioneiro no Brasil, porque tinham poucos colegas fazendo, não existia cursos aqui ainda no Brasil, né? E a gente foi buscar praticamente conhecimento fora, né? E eu ficava impressionado, muito impressionado com os resultados que a gente estava obtendo.
muito, se apartava demais do que eu vi na minha graduação. Apesar de minha graduação, eu me orgulho muito dos meus professores, do que a gente fazia, mas quando eu conheci o sistema autoligado passivo, cara, foi paixão. Assim, eu me revigorei na odontologia, sabe? Eu voltei a me apaixonar. Eu estava assim meio apático. Já estava já aquele casamento já a crise dos 7 anos. Eu não conseguia ir para congresso porque nada me atraía. Uhum. Isso é verdade. Quando eu vi o sistema Damon, a primeira vez, cara, foi pesquisando na internet modelos de sites. Eu estava revigorando meu site e eu vi que muitos ortodontistas mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, destacavam o sistema Damon como fosse um grande diferencial. E eu comecei a olhar, observar os casos clínicos. E os casos clínicos deles realmente impressionavam. Né? Impressionava do que a gente vinha fazendo. Casos que geralmente a gente fazia com extrações, os caras fazendo sem extrações. Casos que eram cirúrgicos, os caras dando uma resolução fantástica. Aquilo ali me impressionou. E aí eu busquei saber quem estava ministrando o curso. E os grandes dinossauros da ortodontia do Brasil só metendo pau, velho. Cara, eu tinha receio de falar até que eu fazia sistema Damon, porque as pessoas, quando a gente falava que fazia sistema Damon, os caras rabiam e diziam assim, você tá mais um alienado aí, cara, que é isso? Tá modinha, tal, aquele papo todo. E eu via isso muito na literatura, assim, nas postagens, nos blogs, os caras metendo cacete. Mas eu ficava muito impressionado, porque os meus resultados eram fantásticos, eram melhores do que eu fazia antes. Muito, mas muito, absurdamente muito. Mas eu não tinha ninguém para conversar, cara. Isso que me, sabe? Aí... Virou o exército de um homem só. Né? Eu não tinha com quem conversar. Eu fazia casos fantásticos e eu até me assustava. Só para ter ideia, teve um caso de uma garota, que eu vou levar o protocolo à risca, do Damon, né? Porque a garota, era um caso que, em qualquer outra condição, nós teríamos que extrair 4 premolares, se brincar ainda botar um disjuntor, sabe? E muito cuidado para não afetar a face da garota, que era nova. Então, assim, era um caso que eu tenho certeza que se eu tivesse feito extração, eu ia afetar a face dela a curto, médio prazo, né? Nem longo prazo. Né? E aí eu vi aquelas mágicas dele e digo, cara, eu vou fazer dessa forma. Já tinha feito alguns cursos nos Estados Unidos com eles e tal, e fiz. Eu lembro que o resultado de 2 meses foi tão fantástico. Quando ela veio, eu fiquei com medo, eu achava que eu tinha tirado o dente fora do osso, cara. Eu cheguei, quando eu olhei o canino no lugar, eu fiquei, nossa, cara, eu fiquei com medo. Aí eu cheguei, quando eu toquei no dente, tava rígido, tudo bonitinho, cara, tal, que eu olhei e não acreditei, cara. E eu tenho esse caso todo muito fotografado. Eu fiquei tal. Então eram coisas que a gente via que os colegas não estavam fazendo. Bom, aí uma vez, Capelosa esteve aqui, aquilo que eu ia te contar. Uhum. E aí ele até me ligou, Joaquim, eu tô indo no Maranhão, eu tinha feito muitos cursos com ele, era meu amigo pessoal mesmo. Tô indo aí no Maranhão, você vai me prestigiar lá? Eu digo, claro, vou estar no primeiro da fila, até porque eu quero conversar contigo sobre algumas coisas. Ele, o que é? Cara, eu tô trabalhando outras filosofias, outros conceitos, e eu tô impressionado. Eu lembro, ele falou assim, Joaquim, você não tá com esse negócio de autoligado, não. Eu digo, cara, e é esse negócio aí, velho. Joaquim, você tem uma cabeça muito bacana pra estar entrando nesse negócio aí, cara. Olha aí. Pois é, eu preciso conversar contigo, eu não tenho com quem conversar. Eu preciso conversar contigo. Eu quero te mostrar pra poder conversar. Então, beleza, quando eu chegar a gente vai conversar. Cara, eu lembro que durante a palestra dele, de vez em quando ele dava umas alfinetadas. E eu tava com um iPad, que eu tinha levado pra mostrar pra ele os casos. Teve uma hora que estava me incomodando. Eu estava para interromper a aula dele e dizer, professor, deixa eu mostrar para todo mundo então aqui, ó. Mas aí ele parou. Quando terminou a palestra dele, que ele autografou o livro, tal, nós sentamos com o whiskyzão dele lá, ficamos batendo papo. Ele, Joaquim, o que é que você quer me mostrar? Aí eu peguei meu iPad e fui mostrar para ele. Cara, quando ele olhava os casos, você percebe quando as pessoas estão diante de algo que ela não conhecia ainda, né? Ele pegava e me olhava, mas como que foi isso aqui? Professor, a legenda está toda aí, as fotos, tudo e tal, né? É isso aí que está aí mesmo.
Você tá vendo, ó, 2 meses, marquei ela, com 2 meses ela veio, dava dessa forma. Então eu já tinha conseguido isso. Com mais 2 meses ela veio, ó, usei o fio tal, o elástico tal, e estava dessa forma. Então, professor, com 1 ano, tinha conseguido nosso caso resolvido. Cara, mas isso aqui é muito fantástico, não sei o quê. Você deu os casos? Comecei a mostrar os casos, tal. Mas você tem tomografia? Não tínhamos tomografia quando vinha aqui em São Luís. Ainda. De cara, aí você pediu demais, aqui não tem, mas está muito bem documentado. Tem tomografia panorâmica e telelateral antes, durante e depois. Está tudo bem documentado. Não, tá bacana, tá um material, tal. Cara, eu vi que impressionou. Eu achei que ele até fosse conversar comigo melhor depois, né? E ele desistiu de mim. Né? Assim, não me deu a importância, né? Que eu achava que a gente podia discutir, ou até trabalhar algo assim. Juntar. Aí depois, com um tempo depois, eu chego num congresso lá em São Paulo, encontrei um colega encontrei recentemente de novo aqui, o Maurício Cardoso, com os novos braques do Capelosa com autoligado. Sistema autoligado. Aí cara, ele absorveu o negócio. Quando eu cheguei e perguntei, e aí, bacana, e aí, qual é a prescrição dos braques sistema autoligado de vocês? Ele olhou assim para mim, como assim? Não, como assim? Eu pergunto eu. O que vocês fizeram no braque para diferenciar, para ser um autoligado? Não, a pressão é a mesma do Capelosa, de padrão 2, padrão 3, tal. Então quer dizer que vocês botaram na portinha. É isso? Cara, vocês não entenderam a coisa. Não era o sistema. Entendeu? Aí eu falei pra ele, você não vai pra lugar nenhum com isso aí, cara. E parece-me que ele desistiu já mesmo. Né? Que ele agora tá na ortométrica com os brackets convencionais, entendeu? Então, cara, foi surgindo assim. Aí esse não abriu porta nenhuma. Certa vez eu conversando com... Certa vez eu conversando com um dos vendedores do Damon, eu estava com um resultado tão fantástico que ele se impressionava com o vendedor, não era o representante. O vendedor, que depois foi ser da Alci Ortodôntico, que é o Delfim. Então ele ficava impressionado com o que fazia. Aí uma vez disse, Delfim, cara, eu tô puto, porque a gente faz umas coisas e as pessoas duvidam. Eu nunca quis fazer um mestrado, na minha área, não quero isso aí, e nem fazer pesquisa, porque eu gosto de clinicar mesmo, eu gosto de sentar no mocho. Mas agora eu quero, porque eu quero provar o que a gente está fazendo está legal. Porra, demorou, Maranhense, vamos fazer, cara, de agora só, mas só quero para uma universidade de peso. Eu vou arrumar. Perfeito. Mexeu, cara, eles, Joaquim, a USP serve? Eu digo, é o melhor do mundo, cara, como não serve? E aí eles, tem uma garota que trabalha muito essa parte de escrever, de pesquisar, tu é mais sentar no mocho, tu tem os casos, ela não tem a mão que você tem, então vai o casamento perfeito. Juntar útil ao agradável. E aí eles, num Damon fórum, num simpósio de Damon lá em São Paulo, nos apresentou alguém da USP, que na época eu pensava que era só um professor, né? E aí, cara, foi muito bacana essa história. Eu levei o meu iPad do mesmo jeito que eu levei pro Capelosa. Tinha terminado as palestras lá, tudo e tal. Aí lá no vão do hotel, a gente tomando um drink lá com ele e tal. E a menina começou a tentar explicar para ele que ela queria a abertura da USP para fazer uma pesquisa sobre o sistema Damon lá e tentando vender o peixe. E eu percebi que ele não estava muito convencido. Ele estava só... Né, e tal. E aí ele indagava que não, isso não acontece, não acontece. Aí eu disse, não, isso acontece. Aí ele olhou para olhar para mim, como assim? Cara, eu tenho vários casos assim. Você tem alguns casos assim? Eu digo, não, tenho e tem aqui. Está aí, tá. Peguei o iPad. Cara, quando eu mostrei, ele pirou, velho. Olhava... o que eu percebi, a mesma sensação que o do Capelosa tinha sentido. Então ele olhou, bacana, rapaz e tal. Aí ele, tem outros casos, eu saí mostrando.
Aí ele me falou a seguinte frase, que eu nunca esqueci, que acho que foi um dos maiores elogios que eu já tive na minha vida. Ele disse assim: Joaquim, você é de onde mesmo? Eu digo: Maranhão. Você está vinculado aqui à universidade? Eu digo: não, eu sou clínico. Você não é professor? Eu digo: não, eu sou clínico. Mas seus casos são muito bem montados. Não é para apresentação? Não, essas são minhas pastas de paciente. Minhas pastas são uma apresentação. Cara, mas é muito bem organizado. Eu digo: é desse jeito, minhas pastas. Todo meu paciente tem uma pasta assim, já no PowerPoint. Aí, pô, bacana, tal. Aí ele: Joaquim, deixa eu te falar, por que você não está apresentando aqui no simpósio? E, cara, eles não me conhecem. Mas como não conhece? Nunca me perguntaram e eu nunca me ofereci. Simples. Você é a primeira pessoa que estava praticamente vendo meu trabalho. Aí ele disse assim: Joaquim, eu tive em vários simpósios, já fui num Damon Forum, e em vários simpósios aqui. Passei 3 dias na clínica do Darwin, que é um dos speakers deles. E vou te dizer, nada me impressionou. Eu saía mais era com dúvida. De tudo que eu já vi sistema Damon, o que eu mais gostei foi nesses 15 minutos aqui que estou contigo. Aí eu, eu fiquei com... ego. Nossa, às alturas. Mas eu ainda achava que ele era um professor só. Aí, tal. Ele disse: Joaquim, você tem condição de vir a São Paulo no próximo mês aqui? Posso. Você pode mesmo? Posso, cara. Cara, aí você traz esse negócio aí pra gente conversar. Olha, deixa eu te falar. A gente vai organizar o negócio do mestrado pra você fazer a pesquisa, você e doutor aí, tal, aquele papo todo. E eu quero te mostrar que nós estamos montando uma estrutura fantástica para isso. Você pode ir mesmo lá, que eu quero te apresentar. Vocês vão inaugurar praticamente esse negócio lá. Então, beleza, posso. Aí eu achava que ia chegar lá, né? Ele sentar igual estar sentado, vai me mostrar alguma coisa e tal. Voltei, antes de voltar para o Maranhão, estou no aeroporto, aí ele me liga. E aí, já chegou no Maranhão, fez boa viagem? Cara, estou no aeroporto. Cara, você ainda está no aeroporto? Tá. Cara, ele passou 1 hora no telefone comigo. 1 hora. Até chegar a hora do meu voo, conversando. O cara tava com a cabeça legal. Aí, tá, beleza. Querem confirmar se eu via mesmo. E aí, quando foi chegando, se aproximando, o Delfim me liga: Ô Maranhense, você já apresentou algum caso assim, em curso, congresso? Eu digo: cara, teve um congresso aqui maranhense, eu apresentei. Inclusive, ela foi bem quase próximo. Tá, a apresentação tá até fresquinha. Legal. Eu digo: legal por quê? Ó, eles vão querer que tu apresente alguma coisa. Mas ele não me falou nada. Cara, vem com a apresentação pronta, porque tu vai apresentar para os professores da USP. Cara, eu fiquei, já gelei, né? Mas, bom, desafio, vamos pra cima, né? É uma oportunidade. Quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu falei onde eu estava, o hotel que eu ia ficar e tal, cara, aí depois que eu fui saber, né, antes, que o doutor João Paiva era o coordenador, chefe do departamento de ortodontia da USP, cara. Não era o professor, era o cara da ortodontia. Ele era o cara. Então eu tinha impressionado o cara. Aí, né, quando ele perguntou onde é que eu estava, cheguei um dia antes, tal, tô no hotel, tal. Joaquim, seguinte, eu passo aí pra te buscar. O cara foi me buscar, velho. Olha o prestígio. O cara foi me buscar. E foi me deixar depois, tudo tal. Ficou comigo, cara, me levando e tudo. Quando eu cheguei na USP, cara, estava me apresentando para tudo que era professor, porque eu não conhecia ninguém na época, tal, dele, me apresentando e todo mundo me chamando de professor. Os caras que estavam fazendo mestrado, os alunos: doutor Joaquim, não sei o que. Cara, professor, doutor professor. Cara, eu não sou clínico. Doutor João falou demais de você aqui. Ele tinha falado maravilha. Aí, puta, cara, aí eu comecei a ficar com medo, velho. Cara, o que eu vou fazer agora? Se eu soubesse, eu corria, com vontade de correr. Mas que eu decepciono, cara. Eu fiquei preocupado, né? Aí digo: pô, mas... a régua já tava lá em cima, né? Cara, me venderam caro demais. Ele me vendeu caro demais, cara. Os caras estavam tudo querendo... Eu passava no corredor, ele me apresentava pra alguém e dizia: doutor, eu vou ver tua palestra, hein? Você é do Maranhão, né? Doutor João me falou, cara, que ficou impressionado, não sei o quê. Putz, cara. Digo: não é assim não, cara, eu sou clínico, só são os casinhos. Doutor João, quando fala,
E o doutor João não elogia as pessoas gratuitamente, cara. Ele é muito rígido. Aí, fomos lá para esse auditório, porra, tava os professores de ortodontia, eu não sei se estavam todos, que eu não sei, mas tinha vários alunos de mestrado, de doutorado também, estavam lá para me assistir, cara. Meu, imagina, cara. Aí, pá, minha palestra, vi que impressionei. Tinha uns, sempre tem uns caras que gostam de querer te alfinetar, né? Ah, mas esse caso, não sei o que e tal, aí você vai explica e tal. Ó, você já viu alguma coisa diferente? Não? Então, é esse caso aí, cara. E eu tava começando ainda, cara. Eu era neném ainda no sistema Damon, mas já tava impressionando, né? Eu não era nem 2% do que a gente sabe hoje. Mas já é, né? Era pioneiro, né, cara? E aí, quando terminou, cara, ele subiu lá no púlpito para dizer que estava impressionado e que a partir dali ia começar uma nova era com o trabalho lá de mestrado, que ia fazer a pesquisa, organizar e tal. E segundo a delegada me falou, né, Joaquim, isso aqui foi um divisor, que o cara não elogia ninguém assim, não. O cara ficou meu amigo, até hoje é muito meu amigo, cara, assim, um brother mesmo, sabe, que... E aí abriu muitas portas. E aí que a gente tava fazendo, aí era para fazer essa pesquisa, e eu percebi, pô, essa pesquisa vai dar trabalho pra caramba, né? Eu digo, eu quero aprender também. Aí a gente conversou com ele, junto com a outra colega, a possibilidade de a gente transformar isso numa mini residência de ortodontia, que assim todo mundo aprendia. Com o nome de USP, a gente podia trazer quem a gente quisesse do mundo, cara. Porque todo mundo, qualquer profissional do mundo valoriza a USP. Se você convidar, ele vai free, mas só pela despesa. Entendeu? E aí, tentando convencer ele, mas será tal. E aí, pá. Vendemos essa ideia, ele comprou essa ideia. Porra, cara, aí foi show. Porque a gente trazia Tom Pitts, John Pombans, trouxemos a Dal Sato, trouxemos a Patrícia Vergara, trouxemos a Sabrina lá do Taiwan. Cara, quem a gente queria, nem só basta assim, chamar. Quero. Entendeu? Que tinha como trazer. Aí foi muito bom, experiência fantástica, convivência desse período. E nessa época, o Tom Pitts brigou com o sistema Damon. Romperam. E aí ele foi montar o sistema H4 na Alci Ortodontic. E ele nos convidou para o pré-lançamento do H4, que foi na Colômbia, em Cartagena. E o doutor João, chefe do departamento de ortodontia da USP, foi também com a gente. Foi bacana. E aí eu me aproximei de Tom Pitts, né? E de vários colegas assim, se aproximar mesmo de depois trocar telefone, amizade. É legal. E foi muito bacana mesmo e tal. E a ponto de chegar um certo dia, né? Receber um e-mail, né? Me convidando para palestrar na Colômbia, né? No primeiro Pinnacle Latinoamérica, que é como se fosse um fórum, né? Da Alci Ortodontic. Cara, eu fiquei assim, êxtase, né? Pô, mas, cara, como é que eu vou fazer? Sabe se eu vou, né? Como é que eu faço para impressionar? E eu não sabia o que falar, que caso escolher, mas até que a gente escolheu e fomos. O Dr. João foi para essa minha palestra comigo para assistir. Cara, e foi assim, foi um sucesso. Show. Minha palestra, assim, depois que eu palestrei, todo mundo chegava, olha, foi a melhor palestra do evento, foi a melhor palestra do evento. Porra, só tinha nego grande, e os caras diziam que foi a melhor palestra do evento. Cheguei para o Dr. João, o que você achou? Joaquim, tu arrasou, cara. Agora, olha para teus colegas ali, parece que eles estão felizes contigo. Então, não, cara, você comeu a boia, velho. Mas o que eu podia fazer? Não, você não podia fazer nada mesmo, não. Foi o mínimo, eu tinha que falar o que a gente tá fazendo. Não, você tá certo. Mas não pense que as coisas são, né? Que as pessoas vão agora te elogiar, vão te carregar e tal. Mas mesmo assim ainda a gente contornou bastante. Aí depois teve o segundo pino, que já foi no México, né? Aí depois o México começou a convidar a gente para ir para lá depois de outros eventos, né? E assim, e aí, certa vez também, o Dr. Pitts foi lançar um novo sistema, que é o Pitts 21, né? E aí ele já sabia com quem ele podia contar, quem tinha mão para desenvolver melhor os trabalhos, né?
a gente tinha uma casuística legal, e eu fui convidado para participar da avaliação clínica do PITS 21. Né? Então, pô, eu me senti assim, honrado, cara. Então a gente participou, né, praticamente de parte do processo, da finalização, né? Então ele mandou toda a filosofia, todos os conceitos, né, os protocolos, e queria que a gente utilizasse, desenvolvesse aquilo lá e passasse todas as nossas impressões clínicas, com sugestões e tudo e tal, e foi muito bacana. Legal. E aí quando foi o lançamento nos Estados Unidos, a gente teve que ir para lá, o lançamento foi fantástico, participamos de reuniões e tudo e tal. E no lançamento no Brasil, né, eu fui o palestrante do lançamento no Brasil, junto com ele veio aqui para o Brasil para palestrar, e aí, cara, foi se desenvolvendo. E aí a coisa foi rodando, e a gente participou de vários convites aí, desenvolvendo. Legal. Isso é ímpar. Essa, né, foi praticamente minha trajetória. A trajetória aí com autoligado. Autoligado, exatamente. Agora, uma coisa que me impressiona muito no sistema autoligado foi aquela visão do Smile Arc, né? Então, assim, o arco do sorriso. Então, aquela coisa assim que mudou a ortodontia como a gente pensava antigamente. Que antigamente chegava, tinha medidazinha para você colocar o bracket do incisivo, no centro do dente, aquela coisa toda, dentezinho tecla de piano, então a gente tinha limitações. Quando assisti naquele teu curso, o Smile Arc, eu falei, nossa, muda o jogo. Muda o jogo, exatamente. Você começa a... E valoriza muito a beleza do sorriso. É aquela coisa que é um diferencial. É o diferencial. Grande. Rejuvenesce as pessoas. Assim, é o grande diferencial, eu acredito, dos protocolos do PITS 21, né? O PITS protocolo. Esse, né? Foi o motivo dele sair da Damon ou não? Cara, eu acredito, eu nunca cheguei a perguntar para ele, assim, qual o motivo dele ter saído. Uhum. Mas acredito, assim, são duas grandes estrelas, né, num local só, uhum, né, e o Tom Pitts era um cara que praticamente desenvolveu tudo, o protocolo mais top do Damon era dele, né? Então, assim, o Damon tem seus méritos de tudo, da filosofia e tudo e tal. Mas quando entrou o Tom Pitts trouxe um protocolo, foi aperfeiçoando o protocolo, tipo, por exemplo, bite turbo anterior. Foi Tom Pitts. Foi uma sacada que Tom Pitts teve, utilizando, por exemplo, a técnica lingual. Quando ele usou o lingual, que ele viu aquele batendo e tal, ele percebeu tanto que aquilo era legal, usando forças leves. Então, a sacada nasceu por acaso, né? Então, o desenvolvimento do bite turbo anterior, cara, muda o jogo, cara, né? Para forças leves, elásticos leves iniciais, você já começa o tratamento com mecânicas simultâneas para todo lado, ao mesmo tempo. E uma frase que você tem que eu acho bem legal, assim, você fala assim, o elástico não faz parte do tratamento, o elástico é o tratamento. É o tratamento, exatamente. Que é o legal, assim, para obrigar o paciente desde o comecinho do primeiro... No nosso sistema, né, no protocolo PITS, né, o PITS protocolo, é isso aí. O elástico, ele é o tratamento. É o tratamento. Entendeu? Assim, não dá para negociar, é inegociável com o paciente, né? Mas, assim, cara, são elásticos super leves, direcionais, que servem de vetores de força, que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Cara, você consegue hoje resolver casos que só com disjuntor palatino ou com cirurgia para abrir a sutura palatina, cara, sem precisar disso. Sem precisar disso. Eu tenho casos que, depois que eu passei a usar o sistema Damon, ou seja, mais de 18 anos, que eu não uso um disjuntor palatino, cara. Nunca. Mas, Joaquim, tu é contra? Não sou contra nada. Eu sou a favor do meu paciente, de um trabalho minimamente invasivo. O mais simples possível. Menos é mais, né? Então, assim, se eu consigo fazer sem um disjuntor, por que eu vou botar um disjuntor? Muito mais confortável. Mais confortável, mais rápido. Muito mais fácil a aceitação do paciente, que ele não fica incômodo. Então não tem coisa. Você usa A e B, eu sou contra A e B. Não sou contra. Quem é contra é o paciente. O paciente, que ganha uma série de apelidos. Existem outras ferramentas para fazer, cara. Uhum. Você entendeu? Por que eu vou fazer? Vamos para mais fácil, né? Uma vez uma paciente me indicou, uma colega ortodontista fora do Maranhão me indicou uma paciente, porque
ela ia iniciar lá, mas ia ir para o Maranhão. E ela foi muito educada, disse, pô, você vai para o Maranhão, é melhor você continuar lá. E eu tenho um colega para indicar. E ela também trabalha com sistema autoligado também, Deimo, tudo e tal. Você vai para lá, para o Maranhão, fica melhor. Mas só que ela tinha falado pro pai que a menina ia usar um disjuntor palatino e tudo e tal. Quando eu olhei o caso da menina, cara, para minha mecânica não há necessidade nunca daquilo, né? Então eu ia resolver de forma muito tranquila aquela expansão. Só que quando eu conversando com ela, disse, ô Joaquim, pelo amor de Deus, coloca nem que seja por uma semana. Porque eu falei pro pai que ia colocar, senão... E, cara, infelizmente não tem, cara, eu não posso fazer isso. A única coisa que eu vou falar é que você está certa, é indicado, mas que nós vamos tentar fazer algo diferente. E que o pai me dê um crédito que vamos resolver. Então tá bom. Tá bom assim? Tá. Ah, legal. Você não entendeu? Porque o medo do pessoal é ser antiético, né? Aquela isso, né? De olha, eu vou fazer, mas cara, não dá para eu fazer. Eu sei como fazer, não dá, não uso, eu não usaria na filha minha. E essa é a minha régua. Se eu não usar na minha filha, eu não uso na filha dos outros. Show. Né? E assim, e além do mais, por exemplo, eu estava explicando para a mãe, ó, tudo bem, eu posso botar um disjuntor. Tá bom? Tá. Vai ficar uns 6 meses. Com 6 meses, mano. Já estamos com os dentes alinhados, com a disjunção feita, tudo e tal. A gente já, se brincar, a gente já está começando a finalizar. Então, tá bom? Tá. Nós tem, por exemplo, extração de pré-molar. Cara, era a coisa que eu mais fazia. Aprendi, me ensinaram assim. É que era a técnica de compensação que se tinha, né? Que era assim, ensinado nos livros, nas faculdades. Eu falo para você, tá aqui, eu estou nos livros. É isso aqui. Quem quiser tá errado? Não, ele está seguindo um ensinamento, né? Uma escola, né? Filosofia, tal. Agora, eu tenho, depois que eu passei a usar sistema autoligado, nunca, te juro, nunca indiquei extração de pré-molar para nada. A não ser que você olha o pré-molar, tá com abscesso, Está destruído. Né? Você vê que você pode fazer uma mecânica melhor, vai dar muito mais trabalho, o cara vai gastar muito mais, você tira, você mesializa e está tudo bem. Uhum. Depende, e assim, tem que cada caso. Cada caso é um caso. Né? E é individualizado, é legal. Exatamente. Então, cara, hoje, assim, eu tenho mais consciência, né? Hoje eu tenho mais consciência, por exemplo, da importância de um pré-molar. Se os colegas tivessem a consciência que eu tenho da importância do pré-molar, ele não extrairia pré-molar como não extrai, nem com arma na minha cabeça. A gente brinca assim que o dente é um órgão como qualquer outro, né? Então assim, se a pessoa tem uma unha encravada no dedo mindinho do pé esquerdo, tá doendo, manda arrancar o dedo mindinho. Ninguém faz isso. E o dente não, qualquer coisa doeu, manda arrancar. É só para arrancar dente? Pode arrancar. Então, assim, essas extrações em ortodontia, os sistemas autoligados passivos eles trouxeram um conforto muito maior para o paciente. Né? Além de ser muito mais higiênico, comparado com os brackets tradicionais que usavam as liguinhas, tem uma série de vantagens. Usam forças leves e constantes, então tem uma série de diferenciais. Infelizmente, né? a ortodontia tratou, e muitos, infelizmente, ainda trata o pré-molar como um dente descartável, vamos dizer assim, né? Como se fosse um supranumerário, no caso de apinhamento. E não é isso. A importância do pré-molar na oclusão, na dimensão vertical, é muito grande. Tanto é que você vê casos de pessoas que extraíram pré-molar por conta de apinhamento, depois de 5, 6 anos, sei lá, ele está cheio de apinhamento, ou pior ainda, e ainda com a dimensão vertical diminuída. Exatamente. Aí problema de DTM, né? Com sorriso estreito, arcadinha pequena, que era pequena, ficou menor ainda, né? E bagunça. Recidivas também. Recidivas muito grandes. Muitas recidivas muito também. Grande, cara. Então, assim, o sistema autoligado, para os colegas que estão nos ouvindo, ele não é apenas um bracket com a portinha, né? Ele não se, quem idealizou isso, que fosse o do Temer, ele não queria apenas não colocar mais aquela borrachinha, não era, né? O objetivo dele era muito maior. Ele queria um bracket
que funcionasse como um tubo. Que só com um tubo ele podia usar as novas tecnologias dos fios que hoje nós temos. Ou seja, baixa fricção e forças extremamente leves. Porque a partir do momento que você começa a amarrar os fios, você vai ter que aumentar a potência, a modulação de força dos fios. E dessa forma você consegue trazer um tratamento com mais deslizes, com forças mais leves, né? E você consegue, com isso, remodelar o osso. Tem gente que diz, você está querendo me dizer que esse sistema cria osso? Cara, é mais ou menos isso mesmo. Porque eu tenho casos disso. E o legal, assim, como a força é leve e constante, a força que ele utiliza é a força que o dente usa para nascer. Então, para o corpo, aquela é uma força fisiológica. Por isso que ele consegue... Semelhante a de um cisto de crescimento. O cisto de crescimento faz remodelação óssea incrível. Incrível, exatamente. Porque é uma força constante e leve. Né? Nós temos documentos mostrando isso. E isso é praticamente, Renato, a base do sistema autoligado, né? Onde sustenta isso. Por que não extrair? Você consegue abrir mais espaço, criar expandir mais a arcada dentária. Tem limite? Claro, como tudo na vida tem limite. Exatamente. Mas olha, tem coisas que eu tenho me surpreendido. Eu tenho um caso que era cirúrgico, e quando eu olhei, o cara disse, pô, é cirúrgico. Cara, Joaquim, eu não quero fazer cirurgia. É cirúrgico, patrão, aqui na China. Tá. Iniciamos para cirurgia. Mas com os conceitos que a gente estava adquirindo, né? Esse caso eu vou tentar. Mas não vou falar para ele, porque senão vai criar expectativa e vai me cobrar, né? Uhum. Cara, quando estava assim, menos de um ano de tratamento, ele chegou um dia para mim. Doutor Joaquim, o senhor vai conseguir me tratar sem cirurgia e eu não vou mais fazer cirurgia. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo. Eu sei que você ainda pode mais. Cara, eu não ia te falar não, mas nós vamos fazer essa porra desse jeito mesmo. E foi bacana, cara. Um caso que a gente apresentou. E assim, se a gente for olhar direitinho, cara, de onde é que você tirou o osso? Você parece que foi cirurgia. Então, e tem muitos trabalhos de muitos colegas bacanas, assim, cara. Entendeu? E quando você falou sobre Smile Arco, hoje a ortodontia, ela não... há um tempo atrás, a ortodontia não se preocupava com estética, né? Tanto é que extraía dente, estava preocupado com o envenenamento dentário, aquela relação molar, relação canina. A face, molar. Quem fosse feio, ficava feio mesmo. E acabou mais feio, na verdade, né? E aí, cara, hoje a gente, quando vai fazer uma avaliação, a primeira coisa que a gente olha é para a face do paciente. Eu não estou olhando para dente, estou olhando para a face. Olho, por exemplo, o que é que aquela face eu posso mudar, o que não posso mudar, o que não devo mudar, né? Então a gente está olhando para a face. Poxa, cara, tem um corredor bastante largo, eu posso melhorar aquilo ali. Poxa, ele não tem exposição dos incisivos, eu posso melhorar aquilo ali. Então você vai já fazendo um setup visual ali, né? Bacana, e depois você apresenta isso com o restante dos exames. Hoje essa análise de face no diagnóstico é incrível. É fantástico, E começou, acho que com os estudos do Capellosa, né? Olhar um pouco mais para a face, não? Cara, eu vi isso mais com o Tom Pitts, cara, né? Entendeu? Uhum. Porque ele é muito estético, ele gosta, assim, ele até me chama que eu sou um ortodontista artista, por conta das mudanças que a gente provoca, a estética. Você estava procurando, né? No comecinho estava procurando, cara, as artes e está encontrando. E é isso, cara, assim, muitas vezes a gente se realiza com o que a gente faz, mas eu passei a me realizar. Em certo tempo estava muito feliz com o que eu estava fazendo, né, com esses resultados. Hoje, a minha realização passou a ser outra. Eu começo a ficar mais... A minha realização é com a mudança de vida que a gente provoca nos pacientes. Exatamente. Cara, e isso é fantástico. Quando a gente provoca essas mudanças nas pessoas, que a gente vê que realmente mudou, você não está mudando só a vida daquela pessoa, você está mudando as pessoas ao entorno dessa outra pessoa. Porque... E eu comecei a ver isso, depois comecei a trabalhar com o sistema autoligado. Quando eu finalizei um tratamento de uma garota, que ela era bastante tímida, não sorria, também ela tinha um canino levantado lá em cima, não sorria, era muito tímida. Quando a gente concluiu o tratamento, cara, essa menina ficou linda, linda. Ela não era tão bonita, mas também não era menina feia, mas ela ficou linda. Mudou, ela se achou. A mãe, então, até hoje,
cara, ela me elogia até hoje, tá? Até esse dia ela falou comigo na internet, que ia lá na clínica. Então, mudou a vida da menina. E a mãe disse uma vez para mim: Joaquim, tu não tem ideia a mudança que você provocou nessa garota. Tanto é que ela estava para defender a monografia dela de graduação, e isso afetou positivamente até na defesa da monografia. Porque ela está se sentindo o máximo, cara. Né? Então tem uns casos bonitos, cara, assim, de mudança de vida das pessoas. Só para concluir mais um aqui, tem uma garota que fez um tratamento e eu posso falar que eu sou muito amigo dela. Ela não era bonita, não, mas não era mesmo. É desfavorecida. Né? Ela não era bonita, fala a verdade, ela não era bonitinha, não. Cara, a gente fez um tratamento, cara, ela ficou com um sorriso lindo, tem até a foto dela lá na minha recepção lá. Ficou lindo o sorriso dela, lindo. Tom Pitts já utilizou nas palestras dele, mas ficou tão bacana, cara, que ela uma vez disse que estava numa festa e ela disse que não estava chamando muita atenção das pessoas e tal, né? Dos boys, né? Tal. Aí ela olha assim: poxa, eu já exibi o que eu tenho de mais bonito, que é meu sorriso. Cara, ela disse que começou a ficar sorrindo, né? Pra todo mundo e tal. Não é que ela fisgou um namorado, cara, com um sorriso. O cara veio por conta do sorriso falar com ela. E depois ele relatou isso mesmo. Aí ele comentou, para ela que o sorriso dela era muito lindo, que se aproximou aquele papo todo e tal. Cara, terminaram casando. Adivinha o que eles me convidaram? Para ser padrinho, cara. Se for responsável. Cara, a gente chamaram para ser padrinho e eles falaram isso aí: olha, nós estamos juntos, né? E a atração foi o sorriso que você provocou nessa mulher, né? Então foi assim, tem uns casos que a gente vê, pô, isso realiza a gente, cara. Exatamente. É por isso que eu sou apaixonado, cara, pela odontologia, né? Assim, se tem uma coisa que eu sou apaixonado é pela odontologia. E isso foi o que nos trouxe, né? A buscar sempre brigar para que a gente se valorize, né? Para a classe se valorizar. Isso é importante, porque quando a gente valoriza a classe, quando a gente se impõe, se posiciona, a comunidade também vai te valorizar. Exatamente. Né? Uma vez um garoto me perguntando, pô, Joaquim, tá difícil, tal, cara, tá difícil, sempre foi difícil. Não pense que sempre foi fácil. Nunca foi fácil. Mas você quer um conselho que eu vou te dar? Te posiciona. Tudo é posicionamento. Tudo é posicionamento. Se a nossa odontologia não está legal, talvez seja falta de posicionamento adequado. Tá? Se você talvez não está legal, também seja a mesma coisa. E isso é importante, né? Posicionamento, ele vai te direcionar, já vai te pelo menos deixar no ponto que você se encontra, até para saber para onde você quer ir. Isso. Então é imprescindível também se valorizar, né? Valorizar a profissão. A gente tem uma profissão linda, né? A gente transforma vidas. Cara, transforma a vida. Né? É o que eu digo. Tem gente que às vezes, eu fui trabalhar numa clínica popular, o cara me explora, me pagou R$100 na diária, R$150 na diária. E cara, você tá atrapalhando todo mundo dessa forma, velho. Você não está se posicionando corretamente. Você quer ganhar R$150 melhor? Quer ganhar R$500 melhor? Vai ser manicure, pô. Não estou desmerecendo manicure. Mas a formação dela é inferior à sua. Uma semana tu te forma em manicure, cara. E tu vai ganhar 500 pau fácil. Já que tu não está ganhando na odontologia. Vai vender balinha na feira. Mas não vai prostituir a nossa profissão desse jeito. Você não precisa fazer assim. Se você se posicionar, as pessoas vão te pagar melhor. Show. Vou voltar um pouquinho então para a parte pessoal. Vamos então aqui fazer uma pergunta agora mais ou menos engraçada, né? Então vamos lá. Deus escreve certo por linhas tortas. O ortodontista escreve certo por dentes tortos. Agora me conta um pouquinho sobre a tua paixão do 4x4, de escrever certo por ruas tortas e esburacadas. Cara, é outra paixão, realmente, cara. Assim que eu voltei do Goiás, né, eu me deparei com vários amigos, né, por influência desses amigos, né, a gente foi experimentar essa experiência fantástica, né, esse convívio com colegas que faziam trilhas nos Lençóis Maranhenses, né? E esses meus colegas me conduziram para isso. Então, era um momento de lazer muito fantástico. Minhas filhas eram bebezinhas de fralda, iam com a gente. Tínhamos um grupo, temos ainda, né? Apesar de estar fazendo menos agora.
Tínhamos um grupo muito bacana, muito respeitador. E aquilo era um network também fantástico, entendeu? Para a profissão, isso é muito legal. Né? Consegui muitos clientes né, nisso também, nas trilhas. Né? Como todo mundo, é um network para todo mundo, é uma oportunidade de negócio para todo mundo, de relacionamento, as coisas que ficam bacanas. E aí, cara, a gente começou a ir para os Lençóis ainda para Santa Amaro, quando não tinha aquelas estradas, que só em chegar em Santa Amaro já era uma aventura fantástica, já era o prêmio, né? Foi muito bacana. Agora, assim, naquela época a gente podia andar nos Lençóis, a gente atravessava dos Lençóis de Barreirinha para Santa Amaro, pelos Lençóis, os grandes Lençóis, era fantástico. E assim, o que eu achava mais bacana era o respeito pela natureza que todo trilheiro tinha, cara. Mais do que aquele toioteiro, o pessoal que vive de turismo. Porque a gente não aceitava que ninguém deixasse uma tampinha em lugar nenhum, cara. Era assim, e às vezes, quantas vezes a gente parava nossos carros para recolher lixo que outras pessoas, entendeu? Então assim, era muito respeitoso, era com consciência muito bacana. E hoje a gente não pode fazer mais, cara. Então assim, quando a gente quer fazer tem que ir para outros lugares e tal, mas ainda é uma paixão bacana. Né? Tanto é que depois disso, se olhar, todos os meus carros, eles são off-road. Né? Eu cheguei outro dia, o Joaquim chegou pra mim, nossa, tu quer comprar meu carro? Que eu tô querendo comprar um Jeep, não sei o que. Eu olhei assim, eu sou muito urbano, eu sou aquela que o jipeiro de Barreirinhas pra mim já é off-road demais já. Né? Mas, cara, a emoção, uma emoção muito legal. A emoção de dirigir um 4x4 nas dunas, cara, é indescritível. Minha esposa até me criticava muito, porque toda vez que eu ia, eu parecia um menino, né, assim, eu até gritava, cara, que bacana, que legal. Mas toda vez fala a mesma coisa, toda vez eu fico desse jeito, cara. Mesmo jeito, impressionado, sabe? O padrinho do meu irmão, inclusive, é jipeiro, né? É o Nilo. Não sei se chegou aí contigo também, nesses passeios. Talvez. Eu na Marinha, talvez sim, né? Não sei. Quem gosta muito também é o doutor Hélito, com a Margarida. O meu ex-professor Luiz Alfredo, filho dele também. Que agora é médico. O Benedito também. É legal. Entendeu? Tem a turma que ainda gosta de odontologia. Uma turminha boa da odonto que é off-road. Ainda sou muito on-road ainda sou muito estradinha. Eu digo assim, o pessoal mais raiz, né? Mas já tem a turminha nova aí já brincando aí mais de quadriciclo, de UTV e tal, né? O TV já pra mim lembra o filme do Mad Max. Olha assim, os UTVs passando, falando, tá lembrando minha infância dos filmezinhos do Mad Max, né? Bom, você acabou de chegar do congresso, né? No 14º Congresso da ABOR, né? E quais novidades que a gente consegue trazer para o Maranhão? O que você teve assim, de insights? Ou foi um congresso mais para troca de network, troca de conhecimento? Como é que foi esse congresso da ABOR? Cara, assim, o congresso da ABOR, esse ano, na minha opinião, foi bem aquém do que eu esperava. Né? Teve algumas palestras interessantes, né? Mas muito aquém, assim. Eu não tenho participado muito de congresso. Eu geralmente vou para algo mais específico. Né? Da especialidade. Né? Eu vou assim, tipo, por exemplo, um Damon Fórum, para mim interessa. Saber o que está fazendo dentro dessa minha filosofia. Né? São os da Oci Ortodontic, né? Os Pinnacle, né? Isso aí me interessa. Então, sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mas eu gosto eu nunca gostei de ficar, né, com a venda nos olhos, olhando só para um lado. Eu gosto de olhar para os lados, assim, o que está acontecendo. Né? Eu gosto de sair da caixinha para olhar. E eu fui para sair da caixinha, né, para ver o que estão fazendo. Tem algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Outras continuam as mesmas, né? Algumas palestras eu entrava, eu tinha que sair, porque não é mais aquilo ali para mim. Né? Outras a gente ficou, olhou, algumas coisas interessantes e tal. Mas foi um congresso. Quem não foi não perdeu nada. Entendi. Me desculpe, pessoal da ABOR, eu sou da ABOR, não perdeu nada. Entendi. Até em termos de comercial, de stand, fraco também. Foi muito fraco. Entendeu? Muito fraco mesmo. Eu fui com outro propósito, não fui por propósito de palestras. Eu fui
com um propósito mais comercial. Entendi. Né? Atrás feiras, do meu projeto. Entendi, né? Do projeto que eu te falei do sistema G2, né? Que eu tinha que conversar com os fabricantes, dar andamento nesse projeto, né? Minha filha faz odontologia lá na USP, ela está se formando também. Legal. Fui dar um beijinho nela lá também, essas coisas, saudade, né? Minha filha está em São Paulo fazendo medicina. Olha, que bacana, cara. Então, assim, show de bola. Eu vou revê-la agora em novembro, daqui a alguns dias. Dia 4, aniversário do meu pai, a gente vai para o Rio de Janeiro. Minha família toda é do Rio de Janeiro, então a gente vai para lá para comemorar o aniversário do meu pai e também rever a filhota. Show de bola. Matar a saudade, que dói. Dói. Ela tá longe assim, dói pra caramba. Bom, e você participou, né, da campanha, né, para ser eleito agora presidente do CRO Maranhão no próximo biênio, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa campanha, que foi muito curta, né? Foi um período assim bem curto para poder sagrar-se agora o novo presidente do CRO. Cara, foi um negócio assim. Eu me coloquei como soldado, na verdade, porque muitos queriam que uma mudança realmente drástica, né, das últimas conduções do Conselho, né, as 3 últimas conduções do Conselho deixou a desejar para todo mundo, isso é notório, não é a opinião minha, é a opinião de todo mundo, né? Então as últimas 3 gestões aí foram bastante conturbadas, vamos dizer assim, não atendeu, né, ao anseio dos colegas. Não olhou para a odontologia do Maranhão. Né? Então, assim, nós precisávamos mudar, né? Eu sempre quis que alguém que tivesse o respeito pela nossa profissão, tivesse a credibilidade dos colegas, que tratasse a odontologia com a ética que precisa, com o respeito que precisa, né? Que ele... Cara, e temos muitos colegas bons, você sabe disso. Temos, né? Realmente temos. Só que são todos muito ocupados, muitos temem entrar em política de classe, porque sempre tem, né, seus ônus, né? É complicado, né? As 2 últimas gestões de pessoas mais jovens, quem participou da campanha ativamente viu o quão baixo foi o nível para poder suportar isso. Mas, assim, na campanha anterior, a campanha foi tão baixa que teve colegas que não aceitou mais participar. Porque disse: Joaquim, não dá para conviver, não dá para nem dialogar, nem discutir com pessoas que estão com um nível muito baixo. Então, por exemplo, o doutor Antônio Júnior não quis mais participar. Por quê? Porque ele disse: Joaquim, não dá, cara. Não tem o fígado para isso. Eu não consigo competir com esse tipo de gente. O Fernando Aide, que até faleceu quando terminou a campanha, ele disse: Joaquim, cara, eu não participo mais dessas coisas. O Eric também é a mesma coisa. Então, assim, era um ambiente muito tóxico, né? Mas aí, quando chegou a eleição agora, muitos me procuraram: Joaquim, temos que entrar, cara. Cara, sim, mas quem? Vamos, eu apoio. Não, tem que ser você. Eu digo: que eu, cara? Não é meu momento. Mas, cara, assim, eu vi que alguém tinha que sacrificar. Alguém tinha que dar um tempo para isso, para a gente tentar colocar o nosso conselho no rumo, né? Botar no prumo, né? O conselho tem que ficar na mão de pessoas que são apaixonadas pela odontologia. Eu concordo plenamente. Né? Pessoas que têm respeito pela odontologia, né? E que quer colocar a odontologia no patamar que ela merece. Como a gente falou, a profissão mais linda do mundo, cara. Você não pode, né, fazer o que estão fazendo, né? Então, eu aceitei como um soldado. Essa é a verdade, né? E também para dizer que eu não aceitava chapa única. Se tivesse chapa única, é como se nós estivéssemos aceitando... Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não estava tudo ótimo, cara. Né? Então, quando organizamos a chapa, algumas pessoas: Joaquim,
Cara, eles estão muito fortes, que essa molecada toda aí, negócio de internet, blá, tal. Cara, vai engolir a gente, nós somos de uma época diferente, de mais respeitos e tal, e não sei o quê, aquele papo todo. Eu digo, olha, você vai deixar essa turma ganhar a gente de WO? Vai deixar eles disputar sozinho? A gente tem que mostrar pelo menos que não estamos satisfeitos. Você está satisfeito? Ela, não. Eu tenho certeza que as pessoas, os profissionais de respeito do Maranhão não estão satisfeitos. Bom, entramos em contato com a turma. Cara, e todo mundo apoiando a chapa. Te ligava para a pessoa, Joaquim, cara, você vai entrar... Eu digo, cara, a chapa vai ter a minha cara.